E esse assessor, o que ele disse é que depois desses 4 anos, ao longo desses 4 anos, tentando explicar o Mauro Cid, ele acabou não sabendo se o Mauro Cid de fato não entendia ou não queria entender. Na verdade, nem o Bolsonaro, nem a família do Bolsonaro, Michele, os filhos e os principais assessores dele queriam entender esse negócio dos presentes, achavam que o presente era para uso da família. Tanto que o filho do Bolsonaro, o filho, o 04, né, o Jair Renan, foi lá, entrou na, na sala onde ficam as coisas e que não era permitida a entrada, entrou com um amigo para escolher o que levar. Fotografaram, fizeram vídeos, etc., para depois sentar e escolher o que levar. E o que se sabe é que ele levou alguma coisa e que não se sabe o que é. Acaba que não se tem muita controle de o que, no fundo, o Bolsonaro, seus filhos, etc., que achavam que eram proprietários do Estado todo, do país, de todas as coisas públicas, se eles, o que eles de fato levaram lá do Palácio, ou do Alvorada, ou desses presentes. Não se sabe ainda ao certo, não há segurança, porque havia uma ideologia na família implantada pelo Bolsonaro de que l'État c'est moi, o Estado sou eu. Eu é que posso ficar com tudo. Eu te confesso que eu fiquei surpreso, porque eu tinha entendido que o tribunal anulou o julgamento porque achou as condenações pequenas, 4 anos. É, Na verdade, aí, lendo mais, eu entendi. O juiz teria reunido secretamente os júris, porque sentiu que a tendência era até a absolvição. E reuniu o júri para dizer: a gente vai passar uma vergonha aqui. É o que se suspeita, e aí a defesa é, é, reagiu pedindo a anulação do casamento, do julgamento, porque achou que ali houve uma manipulação do juiz. Mas o fato, a defesa que eu digo dos donos da boate o fato é que no Brasil a gente nunca sabe se as pessoas vão ser de fato punidas, porque você vê agora o caso das lojas americanas. Está acabando aqui a CPI das lojas americanas e o relator já disse que não vai indiciar ninguém. Não vou indiciar ninguém porque, no fundo, eu não consegui provas contra ninguém. Foi aquilo dali é um golpe de bilhões, é um golpe mundialmente conhecido, esse da Lojas Americanas. Não é possível que nenhum dos sócios, nenhum dos diretores seja responsabilizado. Num país sério, seria responsabilizado. Então, a gente aqui sabe que existe uma justiça que ela é capaz de punir um sujeito que furta um pedaço de carne no açougue, mas tem muita dificuldade de punir quem furte joias de 5 milhões do governo, do Palácio do Planalto, dos cofres do governo. É isso. É um absurdo essa proposta. É um absurdo. É claro que não vai ocorrer. Você vê aí o Reale não é um jurista de muita super progressista, de que revolucionário, nada disso. Ele é uma pessoa conservadora, inclusive, e está defendendo que, olha, que fique como está, aberto à opinião pública, é o que os progressistas defendem, as pessoas de melhor cabeça defendem, que a opinião pública tem que saber como cada um dos seus juízes do Supremo Tribunal vota, como cada um deles pensa. A gente vê o caso agora do Zanin. Todo mundo quer saber, vem cá, o Zanin, qual é a dele? Ele é um cara extremamente conservador? Será que o presidente escolheu um ministro extremamente conservador? Ele está mostrando que ele é um pouco conservador, não é extremamente conservador, mas é um pouco conservador, e foi uma escolha, e mostrou também, revelou que o Lula priorizou uma questão pessoal, ter um ministro que seja
extremamente fiel a ele, mais do que uma questão ideológica ter um ministro conservador ou progressista. Isso é importante que a opinião pública saiba dessas coisas. Que a gente saiba como cada ministro vota tá, no mundo inteiro. E mais o Lula está, como eu disse lá para o Reale Júnior, o Lula está traumatizado. Por quê? Porque realmente há uma influência maior da opinião pública sobre a cabeça dos ministros do Supremo. É evidente que aquele caso do vazamento da, do, do telefonema da Dilma para o Lula influenciou a decisão do Gilmar Mendes. Isso foi fundamental, foi uma estratégia do Moro, que não é uma coisa que o juiz deva fazer. Foi uma estratégia do Moro usar a opinião pública, como usou o tempo inteiro. Então, vai caber aos ministros do Supremo, nesses novos tempos de internet, que realmente, tem muito idiota, como diz o Reale Júnior, mas tem a opinião pública em geral. A opinião pública não é feita de idiotas. Então, tem a opinião pública em geral que precisa saber e precisa poder até influenciar em certa medida. É assim que a sociedade caminha. É. Então, o Lula está, nesse caso, sendo. E a cabeça do Lula ele é um pouco conservador. Isso é que a gente tem que entender. O Lula nunca foi um super progressista. Ele tem coisas conservadoras, ele às vezes até meio machista. Está evoluiu bastante. Eu acho que a Janja ajudou muito nisso. Mas é ainda um pouco conservador. Pois é, o que que ocorre? Por que está esse impasse? Está esse impasse porque o Lula está dizendo o seguinte: eu vou fazer no meu tempo, não vou fazer pressionado pelo Centrão. O Centrão estava acostumado com o Bolsonaro a é, esticar a corda, receber mais e depois entregar o que o Bolsonaro estivesse pedindo, a votação que tivesse. O Lula está tentando inverter esse esquema. Olha, vocês primeiro entregam e depois a gente conversa. E aí ficou essa novela que a imprensa inteira dizendo hoje sai a reforma ministerial, hoje não sai. Na verdade, não é uma grande reforma, são 2 ministros que vão ser indicados. É a nomeação de 2 ministros, isso não é uma reforma em 38 ministérios. Não é possível. Então, o que ocorre? Para esse cabo de guerra entre o Lula e o Centrão, capitaneado pelo Arthur Lira, esse cabo de guerra dependia da votação aqui, especialmente agora do desenrola desse projeto que o Lula, que é um projeto de campanha, de, de como resolver o problema das dívidas, das pequenas dívidas, sobretudo, dívidas do cidadão, das pessoas que estão endividadas, que o Lula prometeu na campanha. Esse projeto faltava ser votado, o Centrão estava segurando na espera da reforma e agora resolveu, depois do Lula ficar esticando a corda, o Centrão resolveu entregar. Já fez isso quando o Lula colocou um cabo de guerra com a União Brasil para indicar os ministros do União Brasil. E está fazendo agora com esses ministros do republicano, esse ministro do republicano que vai entrar agora e o ministro do PP que também vai entrar. O republicano mas está tendo uma dificuldade que ainda precisa ser superada, que é o Márcio França, que é o ministro de Portos e Aeroportos, que vai ser deslocado para colocar um ministro do Republicanos, que é o Silvio Costa Filho. Está mais ou menos decidido isso. O Lula hoje almoçou com o Márcio França e o Alckmin, ao que eu saiba, e nesse almoço seria para convencer o Márcio França a aceitar essa troca. O Márcio França está muito resistente, sobretudo por causa da eleição em São Paulo. O Márcio França quer ser candidato a governador, o Tarcísio vai querer ser candidato à reeleição, provavelmente, e o Márcio precisa do setor de portos, especialmente Porto de Santos, que é uma área dele, e não quer abrir mão disso. Então ele achou que pequenas empresas, que é um pedacinho do Ministério da Indústria e Comércio que o Alckmin cederia para ele
Ele acha muito pouco e está o Lula tentando convencê-lo. Não sei se convenceu hoje no almoço, ainda não se sabe, ainda não chegou aqui no Congresso, nos bastidores, a informação se convenceu. Se convenceu, tudo bem, a reforma então vai ser anunciada hoje mesmo ou amanhã. Se, se não convenceu, vai ter que arrumar um lugarzinho no máximo. Mas, de qualquer maneira, essa votação aqui desobstrui a questão principal, que é o cabo de guerra entre o Lula e o Centrão. Qual